pessoal, este é o segundo vídeo da nossa série sobre os 4 evangelhos. Hoje estaremos fazendo um estudo um pouco mais detalhado sobre o livro de Mateus. E se você é esse tipo de pessoa que gosta de estudar profundamente ou que quer entender um pouquinho mais sobre a história atrás da história, eu tenho um livro para você. É um livreto bem pequeno, mas que vai te ensinar, te explicar quem escreveu, para quem, quando, por quê e alguns detalhes especiais desse livro de Mateus. O link está na descrição abaixo. E se você está gostando dessa série que estamos fazendo e da ideia de séries aqui no YouTube, dê um joinha nesse vídeo e compartilhe para pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo. Então vamos lá, aprender sobre o livro de Mateus. O Evangelho de Mateus é um dos primeiros relatos oficiais sobre Jesus de Nazaré, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Embora o autor deste livro não se declare, existe uma tradição confiável de que o autor deste livro seja Mateus, aquele que era cobrador de impostos, que Jesus o chamou para ser seu discípulo. Antes de mais nada, você aí precisa entender uma coisa. Este livro foi escrito especialmente para os judeus. E eu vou estar mostrando aqui para você algumas provas disso. Você precisa entender que os judeus, na verdade, até hoje, eles estão esperando o Messias. Aquele Messias prometido desde o Velho Testamento. Quando Jesus chegou aqui, eles não acreditavam que Jesus era um Messias, porque eles esperavam alguém rico, poderoso, político, que iria libertar eles daquela opressão que eles estavam sofrendo dos romanos. E isso não aconteceu, não como eles esperavam. Os judeus ainda hoje esperam pelo Messias. Então, quando Mateus escreveu este livro, ele citou várias referências do Velho Testamento, como que tentando provar para os judeus que Jesus era sim o Messias. Fica com isso na sua cabeça, entenda isso, entenda essa ideia, a audiência deste livro, para que você possa entender a mensagem principal, ok? Então vamos lá. Então, como Mateus tenta fazer isso? O especial do livro de Mateus é que ele tenta mostrar Jesus como uma continuação da história bíblica e o cumprimento de todas as profecias feitas no Velho Testamento. Então, dessa maneira, durante todo o seu livro, ele tenta mostrar 3 coisas. Jesus é o Messias da linhagem de Davi, Jesus é o novo Moisés e Jesus é Deus conosco, que em hebraico significa Emanuel, um dos nomes de Deus que foi citado no Velho Testamento. O livro de Mateus é dividido em algumas seções. Tem a introdução do capítulo 1 ao 3, a conclusão do capítulo 26 ao 28, e no meio o livro é dividido em 5 blocos de ensinamento. E eu menciono isso no meu livro, link na descrição aqui abaixo. Mas por que 5 blocos? Os judeus, eles veneravam Moisés e os mandamentos de Moisés. E Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os mestres da lei sabiam esses livros de cor. Eles veneravam a lei de Moisés. Então Mateus quis trazer essa mesma ideia para o livro dele como uma das maneiras de provar que Jesus é o Filho de Deus e um novo Moisés, alguém maior que Moisés. Por isso que ele repartiu os ensinamentos de Jesus em 5 diferentes seções, como alusão para os 5 livros que Moisés escreveu, que são os 5 livros, como alusão ou conexão aos 5 livros que Moisés havia escrito. Para os judeus, a genealogia era algo muito, muito, muito importante. Então, neste livro, logo de cara, capítulo 1, versículo 1, Mateus já começa provando, mostrando aos judeus que Jesus era da linha messiânica de Davi e também filho de Abraão. Isso era muito importante ser citado, porque existia uma promessa em Gênesis 12:1, que vemos lá que Deus fez a Abraão, que através de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. Os judeus sabiam que o Messias viria pela linhagem de Abraão e pela linhagem de Davi. Então Mateus tenta provar aos judeus exatamente isso, que Jesus era o Messias da linhagem de Davi
e da linhagem de Abraão. Ainda na introdução desse livro, logo após a genealogia, Mateus começa a contar sobre a história do nascimento de Jesus. Eu não tenho tempo aqui para fazer todas as referências, mas você pode ler. Ali é repleto de expressões como para que se cumprisse a profecia, citando inúmeras referências do Antigo Testamento. Mas uma coisa eu quero destacar aqui agora. Mateus 1:23, ele se refere a Jesus como Emanuel, que era um nome de Deus que havia sido citado no Velho Testamento e que significa Deus conosco, enfatizando que Jesus não era um mero humano, mas Deus que se tornou um humano. Um outro exemplo é de quando Jesus nasce em Belém. Belém era uma cidade muito pequena. Mateus quer convencer os judeus de que Jesus é o novo Moisés. Ou melhor, maior que Moisés. Como se ele dissesse: judeus, vocês veneram tanto Moisés, mas Jesus é maior, é mais importante. Olha isso aqui. E como ele faz isso? Mostrando, provando que a vida de Jesus e Moisés tiveram acontecimentos similares. Eles são muito similares. Moisés saiu do Egito, Jesus saiu do Egito. Moisés cruzou o Mar Vermelho, Jesus também passou por um rio. Foi batizado no Rio Jordão. Moisés viveu 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés recebeu os mandamentos de Deus em um monte, Jesus ensinou os mandamentos de Deus em um monte. Então, através de tudo isso, Mateus está tentando provar para os judeus que Jesus é sim maior do que Moisés. E do mesmo jeito que Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, Jesus estava fazendo a mesma coisa com eles. Só que desta vez não era uma libertação geográfica de um país para o outro, mas era uma libertação aqui dentro, espiritual. Por isso, Jesus é maior que Moisés. Ele liberta o seu povo de uma escravidão, ele traz um novo ensinamento divino, ele salva o seu povo das suas mazelas, dos seus pecados, das suas dores físicas, das suas doenças, e ele veio para trazer uma nova aliança, entre Deus e o seu povo. Assim como Moisés estava levando o povo para uma terra prometida, Jesus também estava levando o povo para uma terra prometida, uma nova aliança com Deus, no campo espiritual. A conclusão do livro de Mateus 26 a 28 começa com a refeição da Páscoa. Esse evento da Páscoa é descrito em Êxodo 12, quando eles matam um cordeiro e eles estavam se preparando para serem libertos da escravidão no Egito. Só que aqui, em Mateus 26, Jesus faz algo impressionante. Ele quebra mais uma regra. Ao invés de comerem aquele cordeiro como tradicionalmente os judeus faziam no dia da Páscoa, Jesus fala assim: nós vamos comer pão e vinho. Isso é muito, muito profundo, eu vou tentar explicar. Porque ele, Jesus, é o nosso cordeiro pascal. E ali, naquela noite, ele seria preso e logo morto. Então, o que ele estava querendo ensinar? Pessoal, eu sou o cordeiro, eu vou dar minha vida para vocês. Daqui para frente, vocês não precisam mais comer esse cordeiro. A partir de hoje, vocês vão se lembrar da Páscoa tomando a ceia, que é o pão e o vinho, porque é o meu corpo e o meu sangue que eu dou para vocês. Então, assim como aquele cordeiro lá de Êxodo 12 faz alusão a uma libertação da escravidão do Egito, aqui em Mateus 26, o cordeiro pascal, seria o sacrifício para que nós, os judeus e hoje nós, pudéssemos ser livres da escravidão, do mal, do pecado. Deu para entender? Deixa o seu joinha e me comente aqui embaixo se eu estou conseguindo fazer disso uma mensagem clara para você. Então Jesus corta o pão e toma o vinho com os seus discípulos como um novo símbolo, mostrando que a sua morte seria um sacrifício que redimiria o seu povo do poder do pecado e do poder do mal. A ceia de Mateus 26 é uma comparação com a Páscoa lá de Êxodo 12. Logo após a ceia, Jesus é preso, torturado e levado à morte. Nessa parte da história, Mateus aumenta o número de referências do Velho Testamento. Uma delas, como sabemos, é Isaías 53. Não conhece? Leia lá sobre o sofrimento do Cordeiro. Mas Mateus faz isso não como uma maneira de, oh meu Deus, a morte de Jesus foi uma tragédia. Não!
pelo contrário. A morte de Jesus não foi uma tragédia e não foi um fracasso. Foi o cumprimento de todas as profecias. Deveria acontecer. Então é Mateus gritando para os judeus: olha aqui, o Velho Testamento falava que tinha que acontecer isso e isso e isso, e aconteceu. Leia Isaías 53. Pessoal, tá conseguindo entender? Deixa o seu joinha aqui pra mim e comente aqui embaixo se você tem alguma pergunta. E por fim, Jesus ressuscita e o livro termina. O último versículo deste livro, Jesus referindo a ele mesmo como Emanuel, de novo usando o nome de Deus que havia sido mencionado no Velho Testamento, que significa o quê? Deus conosco. Lembra que eu mencionei que esse foi o nome que Mateus usou para Jesus no primeiro capítulo, Mateus 1, fazendo então um ciclo neste livro. Ele é o Deus conosco, desde Mateus 1 até Mateus 28, o último capítulo. Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, ele é o Deus em forma humana que veio para substituir o Cordeiro Pascal. E hoje nós tomamos a ceia, lembrando que o corpo dele, o sacrifício dele, foi para me tirar da escravidão do Egito, que é o pecado, que é o mal, e me levar para uma nova aliança com Deus. Uau! Resumi o livro de Mateus em 1 minuto. Mas existem muitas coisas mais lindas escondidas neste livro e eu espero que você tenha entendido. Clique no link aqui embaixo, adquira o meu livro. Eu espero que seja bênção na sua vida. Um beijo da Pri e até semana que vem!